Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en otro podcast directo al punto y hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella es brasileña, es descendiente de japonés, ella ha estado toda su vida en una colonia japonesa y decidió estudiar acupuntura hace 15 años atrás. Y hace 13 años nos conocimos en un curso de acupuntura japonesa en São Paulo. Bueno, un curso del método Nagano, estilo Kiko Matsumoto. Y me gustaría un poco que ustedes, las personas que no conocen, que pudieran escuchar un poco sobre esa historia, que es súper interesante, sobre el estilo de la Kiko Matsumoto, que también es súper interesante. La Kiko es una autoridad en la acupuntura japonesa en el mundo, principalmente en Norteamérica, y para que podamos entrar en contacto con otros estilos, con otras formas de practicar la medicina oriental y para que podamos ir abriéndonos, conociendo, escuchando, sabiendo cómo practican los colegas. Esa es la idea. ¿Cómo es que você está, Aninha? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Ana, vamos falar então em português e vai sair subtitulada, tá? Ok, combinado. Tá. Eu gostaria que você contasse para a gente como é que você chegou a conhecer e como é que você chegou na acupuntura japonesa. Eu sei que você é descendente japonês, né? Tem uma colônia super grande no Brasil, mas gostaria que você comentasse para a gente como é que foi isso. Perfeito. Então tá bom, vou começar aqui por ordem cronológica, né? Eu sou formada em veterinário, eu sou veterinária de formação. E dentro da minha formação eu sempre quis, porque na veterinária a gente estuda a medicina realmente ocidental moderna. E na veterinária eu queria trabalhar com acupuntura. Por conta disso, fui estudar acupuntura para humanos, porque à época não tinha acupuntura veterinária para mim naquele momento. E comecei a estudar acupuntura para humanos e desde então larguei os animais e hoje eu falo que eu atendo os animais de duas patas. Então foi isso, comecei a trabalhar com acupuntura chinesa durante muitos anos, alguns anos da minha vida, né, que eu dedicava realmente meus estudos à acupuntura chinesa. Mas aí em 2013 eu fui para um seminário internacional fora do país, porque eu queria realmente fazer um workshop com uma pessoa que era renomadíssima nesse seminário e, enfim, que é o Giovanni Maciossi e tal. Só que não tinha vaga no workshop dele, só tinha vagas para umas palestras que ele dava ali, que eram gratuitas se você tivesse no seminário. Então eu fui nessa palestra, eu achei enfadonha, não gostei, não gostei. E aí queria fazer um workshop, já que eu tinha viajado para fora do Brasil, com a grande desculpa de estudar. Na verdade, eu ia largar meus filhos no Brasil para poder passear, mas a ideia eu tinha que fazer um curso. E aí a moça me falou, faça o curso dessa senhora, que é uma senhora japonesa, o estilo dela é um estilo japonês. E, enfim, é uma senhora que está realmente, assim, super na moda. Todo mundo quer fazer esse seminário dela, ela é uma pessoa muito renomada. E falei, tá bom, vou lá então fazer. Caí de paraquedas mesmo no seminário dela. Eram 2 ou 3 dias, se eu não me engano, de workshop. O auditório lotado, tinha mais, sem brincadeira, devia ter umas 200 pessoas naquele auditório, muito cheio. E aí foi quando eu entrei em contato com esse método japonês, que eu nem, da minha cabeça, apesar de eu ser de origem japonesa, okinawana, eu não tinha nenhum contato com a acupuntura japonesa. E foi quando eu tive meu primeiro contato com a acupuntura japonesa, e que era muito diferente do que eu estava habituado a ter aula e a fazer nos meus pacientes, né? As aulas da Kiko, não sei se vocês tiverem a oportunidade de um dia vê-la no YouTube, enfim, baixe um vídeo, elas são muito práticas, né? As aulas delas são basicamente, elas são pessoas que a gente, né, que a gente chama, para ela coloca na maca, fica um cameraman rodeando ela e ela fica atendendo esse paciente, igualzinho ela faz na clínica dela, e ela fica atendendo esse paciente e trazendo a teoria que está por trás desse atendimento. Então é uma aula muito dinâmica e muito prática. Então é um caso, assim, de verdade, de muita palpação abdominal, que é do método Nagano, né? De muita palpação, muito toque, muita palpação mesmo. Uhum. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente do céu, isso aqui é incrível, porque a pessoa, ela, sem brincadeira, ela fala, eu falei pra mim, isso é ok, mas na época, né, você pega na barriga e fala, dói,
Aí você põe um ponto num ponto X, Y, Z, melhorou, aí a pessoa melhorou. Aí você fala, não, você está apertando em outro lugar. Não, está apertando nesse lugar mesmo. Então eu falava, gente, a mudança ela é instantânea. E eu falei, eu preciso aprender esse método de acupuntura, porque eu nunca tive esse contato. E a partir disso, eu Anny, fui... isso, perdão, desculpa que você interrompa, porque eu acho importante explicar para as pessoas é, que a acupuntura japonesa vai muito através da palpação, né? O Sim, diagnóstico através da palpação muito usado e, sim. e principalmente o que se chama Fukushin, né? Que é essa Uhum, uhum, abdominal. uhum, uhum. Essa palpação o que você está contando para gente, essa palpação, ela permite que você tenha um feedback imediato, um feedback Instantâneo. imediato, né, de como está funcionando esse estímulo que você Sim, está usando com o ponto. Você palpa, o paciente sente, né, a incomodidade ou a dor, e aí depois a gente estimula com a agulha, volta a palpar e o paciente e mudou sim, imediatamente. Muda a sim, textura, sim, muda ainda às vezes até a temperatura, né? sim, E sim, muda a sensação, o paciente já não tem a mesma sensação. E isso sim. dá uma ideia imediata para a gente como está funcionando esse estímulo, certo? Sim, certo. É muito interessante, porque eu sempre explico para meus pacientes, porque aqui no Brasil também a acupuntura japonesa ela não é uma coisa tão comum, né? Ficou muito restrita aos colonos, que foi passado de geração em geração, então, né, se manteve ali, né, no neto, no filho que aprendeu com o pai, enfim, ficou ali muito em São Paulo. Então, eu sempre explico isso, porque os meus pacientes chegam aqui até mim e falam qual que é a diferença da acupuntura chinesa para a japonesa. Eu sempre falo que, primeiro, ela é indolor. Né? Uma das propostas da acupuntura japonesa é que ela seja indolor. Tanto é que as agulhas que a gente usa, elas são as mais finas que existem no mundo. A agulha japonesa ela é muito fina. Tem acupunturistas japoneses que nem colocam agulha, não tem nem inserção. Só de você encostar a agulha, só de você dar um estímulo mínimo ali, num ponto específico, ele consegue já trazer essa mudança instantânea para o corpo. Então, sempre que eu gosto de falar que a primeira diferença é, ela é indolor. Eu sempre gosto de explicar também que a maioria dos mestres japoneses, acupunturistas, eles eram cegos, né? Eles foram privados de ir para a guerra, então eles tiveram que ficar atendendo sua comunidade, eles eram cegos, então eles não tinham esse método visual de entendimento de pontos. Anatomicamente, para um chinês, que a gente pega um mapa chinês, tem muito uma coisa assim, tantos centímetros, né? Tantos sei lá, da borda XYZ vai estar o ponto Y. Então, você visualmente você consegue entender que basicamente o ponto está naquela área. O japonês antigo, que trabalhava com isso, né? Ele não tinha esse estímulo visual, então ele tinha que achar o ponto muito com o tato. Então, eu sempre falo que achar o ponto com tato te dá muito mais precisão, porque quem disse que beleza, meu ponto está aqui, mas quem disse que o da Adriana está exatamente aqui, tanto o zoom ali da lateral do meu ombro. Enfim, o ponto é vivo. Muitas vezes o meu ponto aqui, se eu andar um pouquinho para lá, o da Adriana está um pouquinho mais para lá, para fora, mais para dentro. Então, com a mão, a gente consegue acessar. Claro que na cabeça de um japonês antigo, eles têm essa noção do meridiano, onde que está a localização mais ou menos ali presente, mas a gente consegue muito sentir com as pontas dos dedos. Então, pelo fato da gente achar o ponto com a mão, eu sempre falo, a gente não precisa ficar futucando o ponto, igual na medicina na acupuntura chinesa, que você tem que ficar achando o teti ali, ficar futucando até o paciente levar um choque. Aqui na acupuntura japonesa, como a gente acha o ponto com a mão e a gente tem que ver o estímulo basicamente aonde a gente quer levar esse estímulo com a outra mão, então a gente vê que teve mudança instantânea. Então é bem interessante. É muito Então é isso. interessante. Basicamente a diferença é a gente usa muito a mão para achar um ponto. Pelo fato de a gente usar a mão, a gente não precisa ficar tentando achar o ponto ali, cavando. Então, pelo fato da gente ter essa coisa rápida, a gente não precisa ser dolorida a pontuação. Então, a outra diferença é que é uma agulha, é uma acupuntura indolor também. E por conta disso, só para fechar, eu acho hoje, como experiência, que a acupuntura japonesa ela tende a ser mais rápida e mais eficiente, porque como a gente vai direto ao ponto, aonde você está procurando, então a ideia é a gente conseguir resolver aquilo de uma maneira mais rápida e mais eficaz.
Sim, sim, entendo. E o mestre da Kiko Nagano, né, que foi quem formou ela, né, nesse estilo, era, era não vidente, era cego, né? Sim, 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 também. Lá no Japão eu também tive contato com um senhor também super também. Ele tem escolas enormes, já também cego, então ele, a assistente dele, ele com a assistente, então é muito de achar o ponto ali com a mão e a assistente que vai fazer outras coisas, tipo moxa, ou então vai fazer algum outro tipo de intervenção, a assistente que faz, mas ele que está ali sempre entendendo como é que está a situação ali, sempre com a mão. É muito interessante. Eu, assim, achei, por isso que me fascinou muito, na verdade. E o mais interessante disso é que, por exemplo, hoje eu não me considero uma expert do método Kiko Matsumoto. Eu vejo que a Kiko foi um portal que eu passei para, de repente, ter de novo contato com a minha ancestralidade. Então, a partir desse curso que eu tive com ela lá em San Diego, eu comecei a mergulhar meus estudos, minha vida, meu trabalho na cultura japonesa e na moxa terapia. E aí foi quando eu comecei a ver que meus avós faziam moxa dos meus pais. Entendeu? A moxa que eu vi ali, a assistente da Kiko fazendo, minhas tias relatam que meus avós faziam, meus pacientes orientais relatam que o tio fazia. Então, quando você vai. Então, eu falei, gente, isso aqui é do meu sangue, entendeu? Eu tenho que aprender mais sobre isso, porque eu Ah, preciso. você está falando da mocha Tonetsokyo, não? Isso, da mocha japonesinha, que é o grãozinho de arroz, Uhum. que é Essa hoje o que eu gosto de estudar. essa mocha era praticada nas famílias, né? E a Sim, tua família tinha essa sim, tradição também, sim, né? sim. Não alcançou a chegar em você, né? Assim, em forma Não, direta, mas você tá não. resgatando essa cultura, Sim, né? sim, E isso exatamente. é super interessante, porque como a mocha podia ser praticada em forma preventiva, né, nas Sim, famílias, e os sim, imigrantes, como eles sempre foram muito fechados, né, a colônia japonesa sim. foi muito fechada. Então, foram guardando também essas tradições e preservando um pouco dessas tradições, coisa que, infelizmente, hoje não está tão assim, né, Ana? Sim, 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 sim. É muito interessante, porque, por exemplo, só uma curiosidade. Eu estou agora num projeto de tentar resgatar, né? Ainda tem colonos de lá onde eu moro, de 80 anos, 85, então eu estou com um projeto de tentar entrevistar essas pessoas, porque e eles são imigrantes mesmo, eles vieram primeira geração, então eles ainda estão guardados dentro deles o que eles faziam lá atrás. Coisa que se você pega um japonês moderno, semana retrasada eu estive com uma japonesa moderna né, ela deve ter uns 30 anos, e eu perguntei para ela, seus pais relatam, nunca nem vi isso. Ou seja, a japonesada que está aqui hoje, esses mais antigos, eles estão ali dentro deles ainda o que eles viveram lá, sei lá, 80 anos atrás, entendeu? Eles ainda estão guardados, a tradição está muito viva. Então, o que eu tenho agora interesse mesmo é tentar resgatar, principalmente na questão da moxa, porque eu tenho vizinhos de chácara que trouxeram, quando vieram na imigração, trouxeram dentro do navio mudinhas de várias plantas, de árvores, de alimentos. Meu avô trouxe muita muda de Okinawa. E aí muitos deles, os meus vizinhos, trouxeram a Artemisia, porque era da tradição da família cultivar a Artemisia no quintal, porque caso tivesse alguma condição de doença, de algum menino que está com febre, enfim, tem a Artemisia no quintal, eu vou fazer o que eu aprendi com meu avô, com minha bisavó, com meu bisavô, e aí eu consegui, inclusive, resgatar essas mudas de Artemisia, plantei lá na minha chácara, então estou fazendo uma multiplicação dessa Artemisia original, que veio na imigração com os colonos, para a gente tentar realmente resgatar, porque é uma medicina, a mochoterapia, ela é uma medicina japonesa, a mochoterapia japonesa, se você entende, se você consegue entender mesmo, é muito barato, é uma medicina preventiva. Ana, você me contava que você foi, quando você estava começando, né, na medicina chinesa, você foi a um curso com o mestre Antônio Cunha, que, Assim, vamos contar, foi uma pessoa muito importante no Brasil para a acupuntura japonesa. Ele foi uma pessoa que divulgou muito a acupuntura japonesa no Brasil. Inclusive,
as pessoas não sabem, mas ele foi o que despertou também o interesse pela mocha Tonetsokyo, a mocha japonesa, em Felipe Codé. Uhum, sim, eu fiquei sabendo disso Hoje, sim, agora. o Felipe Codé hoje é um grande mochaterapeuta conhecido, viaja por todo o Sim, mundo, as pessoas seguem, tem livros publicados, e Felipe Codé teve o primeiro contato com mocha japonesa com o mestre Cunha, que uhum, infelizmente já não está, né? Faleceu. sim, E o sim, mestre Cunha foi o que ele falou para você que você tinha sim. uma missão. Sim, 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 sim. E na época eu falava, que minha missão? Missão não tem missão nenhuma, eu sou jovem, quero cuidar dos meus filhos, quero... E aí eu fui fazer um curso com ele sobre de ventosa, era um curso de ventosa que não tinha nada a ver com a ventosa japonesa. E ele realmente ele gostou muito, ele se simpatizou muito comigo, a gente virou, né? A gente conversou muito e ele perguntou: Você mora onde? Eu falei: Eu moro em Brasília, numa colônia de japoneses. E ele falou: Você tem uma missão, você precisa ajudar o seu povo ali, da sua comunidade. São pessoas agricultor está sempre com dor nas costas. Você vai ver um idoso japonês, velhinho, está sempre andando corcunda, sempre com dor no coxi, né? A gente fala dor aqui na lombar, então os idosos estão sempre com muitas dores. A vida agrícola não é uma coisa fácil. Ele falou, então você tem uma missão, ajuda, começa a aprender sobre a mochoterapia japonesa, sobre a acupuntura japonesa e começa a difundir isso na sua comunidade. Ana, e como é que tem sido o teu estudo com a Kiko? Porque você tem perseguido a Kiko por todo mundo, viajou ao Japão, viajou aos Estados Unidos, fez uma façanha incrível, que é trazer a Kiko para a América do Sul, né? Muito Sim, difícil, porque a agenda dela é muito apertada e ela não viaja assim tão sim. facilmente. Conta como é que tem sido isso. Então, depois do curso da Grace, eu virei amiga da Grace mesmo, a gente virou amigas mesmo. E aí, por conta disso, a gente começou a fazer um trabalho de convencimento. Né? A Grace, ela é muito mais A Grace, só para vocês entenderem, ela é assistente da Kiko. Né? Ela veio ao Brasil, foi quando eu conheci a Adriana, ela veio ao Brasil para ensinar coisas básicas do estilo Kiko Matsumoto de acupuntura. Então, a partir desse seminário que ela veio ao Brasil, eu conheci a Grace, a gente se tornou amigas e a gente começou a trocar figurinhas sobre a possibilidade dela voltar mais ao Brasil para dar aula de acupuntura japonesa, e dentro desse plano tinha um plano maior de trazer a Kiko. Só que a Kiko não queria vir ao Brasil, né? É difícil, o povo tem muito preconceito ainda com a América do Sul, né? Ninguém quer vir aqui, enfim, principalmente japonês, não vai querer muito vir ao Brasil, tem um monte de ideias sobre o Brasil e tudo mais. Mas de tanto a gente fica lá convencendo, e aí vários cursos que eu ia fora do Brasil, a Grace falava, ó, sensei, essa aqui é a Ana, do Brasil, ela que tá tentando levar você, mas aí ela mudava de assunto, se esquivava, até que um dia ela falou, tá bom, eu vou ao Brasil, mas com a condição de vocês me levarem para as cachoeiras, para as cataratas do Iguaçu. Japonês, né? Japonês quer ver as cataratas do Iguaçu. Todo japonês que vem ao Brasil, meus parentes todos, faz parte do negócio vir ir lá ver a Cataratas do Iguaçu. Falei, tá bom, vamos lá. É coisa da contemplação, né? Você quer contemplar, você quer. Porque realmente aquilo ali é um espetáculo. Aquilo ali, imagina. Na cabeça de um japonês que tem essa coisa de contemplar mesmo, né? Você fica olhando as flores de cerejeira cair, enfim, tudo é lindo, né? A natureza. Então a catarata realmente é uma coisa assim incrível. Então, fomos às cataratas, ficamos lá 2 dias e depois a gente foi fazer o curso em São Paulo. Foi em 2019, mas nasceu esse curso, assim, a gente começou a desenhar lá em 2016, 2015, porque era dificílimo que ela viesse. E até que depois de muitos anos ela falou, ok, eu vou. E aí ela veio em 2019. Foi assim uma loucura, porque, né, enfim, foi meu primeiro seminário grande que eu fiz com uma pessoa realmente com esse renome todo. Importante, né? É importante, foi bom, foi muito bom, foi bom para eu aprender também várias coisas, aprender logísticas de entendimento, né, enfim. E depois disso ela falou que iria vir outras vezes. Então ela já está na terceira vez, esse ano foi a terceira vez que ela veio ao Brasil. Ana, Kiko Matsumoto é uma celebridade Sim, na América do Norte, né? sim.
Estados Unidos, é uma celebridade. Os cursos dela, né, lotam, né, tem cheios, né, com 200 pessoas, né, Uhum, mais ou uhum. menos isso. Imagina, aqui ninguém conhece, Sim, mas ela tem vários livros publicados, é uma pessoa muito conhecida, muito importante, né? sim, sim. Conta um pouquinho para a gente como é que ela trabalha. Perfeito. Eu acho que a popularização da Kiko também se deu ao fato dela falar inglês. Né? Ela mora hoje nos Estados Unidos, então eu acho que o que ficou, que ocidentalizou, é porque ela realmente vive na vida, né, ocidental hoje em dia. E o método dela, ela pegou, né, o Nagano, que foi o mestre dela com o qual ela teve aulas, ela esteve, né, presente ali com ele, corpo a corpo ali, então ela aprendeu muito do que ele ensinava, do método dele, que é incrível por si só. Porém, aqui, que é o que eu falei para a Adriana, ela tem, a mente dela é diferenciada, então eu acredito que ela, apesar do que o Nagano entregava para ela, ela tinha mais curiosidade, muita curiosidade de entender por que aquilo acontecia. E ela é uma grande estudiosa, uma grande. Realmente, ela aprofunda muito. Ela gosta muito de história, por exemplo, de história do mundo. Então, e ela adora os clássicos chineses, né? Adora a China antiga e o que os clássicos têm a nos dizer. Então, ela realmente dedicou anos da vida dela mergulhando nos estudos dela dos clássicos, né? Dos ideogramas, o que cada ideograma significa, por que cada ponto tem aquele nome, por que aquele ponto tem aquele nome? Deve ter um motivo. E aí, a partir disso, ela vai tentando adaptar o que ela aprendeu com o Nagano e as coisas que ela foi vendo e estudando nos clássicos. E aí e ela sempre, os pacientes dela, eu vejo que ela vai testando as coisas que ela vai juntando, né, daquela coisa antiga lá, com o que ela vê na modernidade, e aí ela traz esses métodos mais. É muito interessante, apesar de serem complexos, mas são métodos, assim, basicamente de realmente, tem muita palpação abdominal, mas ela vai, hoje em dia, ela está mergulhando muito nessa coisa do sistema nervoso central aqui, tem um pontinho novo também que ela usou muito aqui, que é esse pontinho daqui, muita questão, basicamente, de sistema nervoso central mesmo, sobre tratamento de Parkinson, Alzheimer, então ela junta o que ela aprendeu com as doenças nossas, com os nossos nomes modernos, entende? Mas, basicamente, tentando trabalhar mesmo o que passa do pescoço para cima, assim. Eu vejo que tem uma questão muito focada no sistema simpático, né? Da adrenal, enfim, é bem interessante. É difícil de explicar porque é complexo, né, da Kiko, assim. E aí eu vejo que por isso que muitas vezes as pessoas, por curiosidade, elas querem saber o que ela fala. Só que aqui no Brasil, assim como eu acho que na América, aí onde você vive, a gente tem esse buraco, esse déficit, porque como que a pessoa vai continuar a estudar o que ela ensina? Porque a gente não tem acesso, entendeu? Não tem acesso. Então, o que eu estou tentando também desenhar, junto com um colega também de fora, é tentar fazer um curso dela, uma formação online. Tentar trazer uma formação online do Kiko Método em português. Uma formação online do método Isso, da. isso. Interessante, Aninha, interessante. Porque precisa, Adriana, porque se você faz 2 dias de seminário, você sai mais maluco do que você não consegue. E aqui, entendeu? Porque em 2 dias você não consegue. Não, É muito pouco. é muito pouco. É Eu muito lembro pouco. quando a gente tomou o seminário da Grace, né, que era uma introdução Uhum. no estilo Kiko Matsumoto. Foram 3 dias e foi Sim, sim. uma Dor de loucura. cabeça, eu tive dor de cabeça. Uma loucura, a gente sai assim, é É, tanta coisa, é tanta informação, é tanta coisa, e para você digerir tudo aquilo, você sim, tem que continuar estudando. sim, sim, Então, sim, é necessário ter uma preparação, uma instância prévia, né, de sim, sim, preparação e desenvolvimento do entendimento do método para poder depois se mergulhar, mas é algo fascinante, porque a Kiko, na verdade, ela estuda os clássicos e depois leva isso para a fisiologia com a nomenclatura e entendimento moderno, e ela é sim, uma investigadora sim, inata. sim, Ela sim, sim, investiga em clínica. sim, E por isso sim, ela é tão conhecida, tão famosa, né? sim, sim.
com o seu método e desenvolvendo. Bom, ela também foi aluna de Manaka, Sim, sim. Hawaii, né? Ela estudou Sim, com sim. vários mestres Sim, sim, sim. japoneses, né? Sim, com certeza. Claro, mas E até mesmo no Japão, porque nos cursos que a gente faz lá no Japão, que eu fui algumas vezes, não era o método da Kiko, era ela convidando professores acupunturistas renomados no Japão para tentar ensinar o que eles tinham, do método deles para os alunos ocidentais. Então, a maioria deles, a grande maioria, acho que todos não falam inglês, então era um curso com acupunturistas japoneses, mas com tradução para o inglês. Então, você vê que até no meio deles, que são acupunturistas realmente famosos no Japão, que são renomados, a Kiko também é uma pessoa muito importante, porque além disso tudo, ela ainda consegue divulgar o que os outros estilos têm para ensinar mundo afora, entende? Então é muito interessante. legal, legal. Bom, Aninha, eu me disponho para te ajudar se você consegue organizar essa formação em português. A gente pode fazer uma tradução com subtítulo em espanhol, né? Uhum, uhum. Em ajudar as pessoas que estejam dispostas e que queiram e que se interessem para estudar esse estilo de acupuntura japonesa, né? Sim. E ampliar o conhecimento. O que, que você acha? Eu deixo só, eu super apoio, quero muito que isso aconteça, porque só trazendo também uma curiosidade, né, que a gente conversou antes sobre o curso da Kiko agora desse ano, por exemplo, ele estava pequeno, ele estava um grupo, foi bom para quem estava lá, eu acredito que foi bom, porque é bom você ter aula com uma pessoa dessa importância num grupo pequeno, você consegue ter mais intimidade, você consegue, enfim, é uma coisa mais pessoal do que impessoal quando o grupo é pequeno. Porém, isso tem um diagnóstico, porque ele foi pequeno e nas primeiras vezes tinham muitas pessoas. E aí, um dos diagnósticos que eu consegui fazer é porque muitas vezes a gente não consegue dar continuidade ao estudo do método dela. Né? E foi por isso que surgiu a ideia, junto com esse colega meu de fora, ele já tem esse método online, eles são 150 horas do método KMS de acupuntura. E aí eu trocando ideias com ele, porque eu falava, cara, deve ter algum problema, porque as pessoas não querem fazer esse curso, porque depois elas fazem esse curso e elas falam o quê? O que eu vou fazer com isso? Eu não tenho onde estudar, eu não sei inglês, não adianta eu comprar o livro dela, porque eu não vou conseguir ler, não vou conseguir entender, porque eu não falo inglês. Então, sentido eu aprender essa coisa que é tão interessante, mas eu não vou conseguir trazer aplicabilidade na minha vida, não vou conseguir realmente aplicar na minha vida. E aí foi quando eu falei, cara, a gente tem que então tentar trazer com que as pessoas consigam dar continuidade ao estudo do método dela, e aí esses encontros com a Kiko ou com a Grace são bônus. As pessoas que vão lá para encontrar vai ser mais uma reciclagem e uma troca de conhecimento, porque elas já vão estar estudando o método dela ali online, entende? E os encontros ao vivo seriam um plus. Que aí sim eu vejo que tem sentido continuar trazendo a Kiko, entende? Porque não tem sentido, por exemplo, todo esse trabalho, é uma trabalheira trazer ela, para dar 15 pessoas, 17 pessoas, não tem Claro, sentido nenhum, entende? Financeiramente falando. sim. Então tem que criar um sistema de suporte para que Sim, as pessoas possam continuar desenvolvendo o método, estudando o método, desenvolvendo o método, dando um segmento, né, para sim, poder cultivar, né, cultivar esse método, esse estudo e a prática do método, né? sim, exatamente. Então, Por isso que surgiu a ideia de fazer esse curso online. Eu já tenho material, eu já tenho muitos materiais. Que a ideia agora é tentar copiar mesmo como esse meu colega faz, do jeito que ele faz, tem dado certo, e tentar trazer para a língua portuguesa e agora para a língua espanhola, porque é isso, a gente está carente de acesso, né? precisamos, né? Sim, Precisamos sim, ter acesso a tudo isso, né? Estamos muito, é muito difícil, né? Muito difícil, porque também, Aninha, a gente tem que comentar também que ir para o Japão ou ir estudar nos Estados Unidos é muito caro. muito caro, Não caríssimo, todo caríssimo, mundo e não todo mundo pode aceder. com Assim que certeza. se a gente consegue fazer alguma coisa que possa ser acessível para as pessoas Uhum, em América do Sul, ideal, e colaborar, sim, para o desenvolvimento, né,
da medicina oriental. E da saúde, né? Porque a proposta é uma saúde mais Exatamente. integral, uma saúde mais realmente funcional, né? Aninha, mira, esse espaço, né, que esse podcast que a gente faz, a intenção é justamente dar a conhecer e também incentivar o estudo, a investigação e tudo. Eu deixo você convidada aqui para que a gente possa fazer outros e escolhendo assuntos pontuais, né, que você queira comentar, e a gente pode desenvolver esses temas, um tratamento específico que você gostaria de falar, que você tem experiência clínica e que você gostaria de transmitir. E assim também a gente poder ampliar e ajudar as pessoas a que conheçam mais da experiência dos colegas, né? O que você Sim, acha? combinado, top. Aninha, foi um prazer enorme. Eu tenho uma foto da gente aí do curso da clínica. Era Ah, muito. depois eu quero ver. Vamos colocar aí a foto. Vamos, manda para mim. E foi um prazer enorme. Eu te mando um abraço enorme. Espero que algum dia você possa vir também Com certeza, né? com certeza. E a gente possa fazer alguma coisa juntas. Sim, Sim, temos certo? planos, com certeza. Obrigada, Adriana, obrigada demais. Te mando Demorou para acontecer, mas aconteceu. Um abraço. beijo. Beijo. Obrigada.